Bom dia, turma. Hoje eu estarei entrando com um assunto novo, é um assunto de estatística. É um assunto fácil, mas porém vocês têm que prestar atenção para não ter erro. Então hoje eu vou dar tipo a base da estatística, para nas outras aulas começar com fórmulas, como a gente fazer, gráficos e tal, mas só que a princípio a gente vai começar com a base da estatística, certo? Então eu coloquei aqui na estatística, a gente tem alguns tipos de pesquisa, que eu coloquei a pesquisa censitária e a pesquisa amostral. O que é essa pesquisa censitária? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos um instituto que se chama o IBGE, o Instituto Brasileiro, que ele faz essas pesquisas de dados sobre características econômicas, quantidade de população de uma determinada região, classe social. Então, essa pesquisa, isso aí que é a pesquisa censitária, que é uma pesquisa que faz como um todo, da população como um todo. Por exemplo, quando a gente faz o censo, que é chamado de censo, ele faz do Brasil todinho. Então, ele faz todas essas pesquisas, essa pesquisa fala das características da população, da educação, de trabalho, de aspecto econômico. Então, esse é o censo e quem faz essa pesquisa aqui é o IBGE. Então, o que vocês têm que entender que a pesquisa censitária é uma pesquisa que é feita pela população como um todo, certo? Que no caso aqui, eu citando exemplo, do Brasil, quando faz o censo é sobre cada região do Brasil, cada cidade. Então essa é a pesquisa censitária. É a população como um todo. A diferença da pesquisa censitária para a pesquisa amostral é o quê? Como já diz, amostral. Você escolhe uma parte da população. Porque geralmente essa pesquisa amostral, ela é mais fácil, porque a gente pega só uma parte. Por exemplo, se a gente está falando de Brasil, eu vou fazer uma pesquisa amostral só da região sul. Então vou fazer uma coleta de dados no aspecto da educação, no aspecto social, no aspecto econômico, só daquela região. Então é só a parte da região sul. Diferente da pesquisa censitária, que é o todo. Na pesquisa amostral é só uma parte. Geralmente a pesquisa amostral é uma pesquisa que geralmente é mais fácil de fazer, porque a pesquisa censitária é mais trabalhosa e às vezes o custo é maior. Certo, turma? Então, o que eu quero que vocês entendam, a diferença da pesquisa censitária e a pesquisa amostral, que ela faz só a amostra para representar a população como um todo. Ela faz só uma amostra de uma parte. Certo? Então aqui eu já dei o conceito mais ou menos da estatística, o básico. Então, a gente tem elementos na estatística que a gente chama de moda. O que é a moda na estatística? Moda é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de valores. Então a gente tem alguns valores e aquele número, aquele dado que apresenta a maior frequência naquele conjunto, a gente chama de moda. Aqui eu citei um exemplo, vou colocar um exemplo de altura de algum grupo de pessoas, certo? Como aqui as alturas são relativamente altas, vamos dizer que fosse de uma equipe de basquete. Então eu coloquei as alturas, então essas alturas uma tinha 1,82 m, uma tinha 1,83 m, outro tinha 1,88 m, outro tinha 1,90 m, outro também tinha 1,90 m e outro também tinha 1,90 m e consequentemente o outro que a gente fez essa coleta tinha 1,98 m. Então aqui a gente já viu qual foi o que repetiu com maior frequência. Foi a altura de 1,90 m, que nesse conjunto foi o que mais repetiu.
Então, repetiu 3 vezes. Então, quando ocorre essa repetição de valor em um conjunto, então a gente chama de moda. Então, nessa questão, a moda que é representado por MO, é 1,90 centímetros, que é a altura dessas pessoas que foram coletadas os dados. Então é bem fácil, a moda é quando repete. Tem a repetição com maior frequência. Mediana. O que é mediana? Mediana é o valor central de um conjunto de valores organizados segundo ou seguindo uma ordem crescente ou decrescente. Ele sempre vai estar numa ordem crescente ou decrescente. Então, quando for o valor central, ela é a mediana. Tem como a gente também calcular essa mediana em fórmulas, só que hoje nessa aula eu não vou colocar, vou só botar o conceito para vocês entenderem. Então aqui um exemplo, eu coloquei um exemplo aqui também de alturas. Pode ser de outro grupo de alunos, ou de uma equipe de basquete. Então eu coloquei aqui, ó, tinha 1,91 m, botei na ordem crescente, ó, vocês estão vendo que tem que seguir uma ordem, então está aí crescente. Então um tinha 1,91 m, um tinha 1,93 m, um tinha 1,96 m. Outro tinha 1,98 m, outro 1,99 m, outro 2 e outro 2 metros e 1. Então, o que ocorreu aqui, que vocês verificaram? Que o central, quem é o central? 1,98, ó, porque tem 3 antes, ó, 3 menores antes e 3 maiores depois. Então, o que vai ser o valor central, a gente chama de mediana, que vai ser representado pela iniciais MD, que é igual a 1,98 metros. Então, o valor dessa coleta de dados foi 1,98, porque ele está na parte central. Então, vocês estão vendo que a estatística é bem fácil. Eu estou introduzindo essa parte, certo, turma? Hoje falei a diferença das pesquisas, das coletas de dados, falei o que era moda e o que era mediana. E na próxima aula a gente começará a entrar com algumas formas, certo, turma? Qualquer dúvida, podem falar comigo. Agora eu estou colocando as aulas gravadas, estava botando as aulas complementares, mas agora estou aqui sempre para quando vocês tiverem dúvida, me falarem lá no chat, no post. Vocês podem falar, tá certo, turma? Pois então, tchau, bom dia.